Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Juliano, professor de arte de vocês. Essa aula a gente vai ter uma revisão de todo o conteúdo que a gente teve do segundo trimestre. Vamos fazer uma aula de revisão para vocês relembrarem o conteúdo, uma retomada desses conteúdos. Antes de começar, nós trabalhamos bastante com as vanguardas artísticas europeias. A gente tem um conceito chamado linha de tempo. Imagine uma linha que você marca tudo o que aconteceu na história da arte. Pré-história, Grécia, Roma, seguindo uma ordem cronológica. É tudo bem organizadinho, mas quando chega nesse período aqui, vocês podem até observar pelas datas, acontece muita coisa no mesmo período. Antes disso, o mínimo de tempo de separação era 100 anos. Tinha movimentos que ficavam 500 anos acontecendo, e aqui tudo acontece muito rápido. Por isso pode ter uma confusão nessa parte desse período, final dos 1800, começo dos 1900. Um movimento bem importante foi o impressionismo em 1872, que é marcado pela descoberta da câmera fotográfica, que alterou completamente a arte. Eles viram a arte de uma forma diferente, começaram a explorar a luz na obra de arte. E foi o primeiro movimento, a gente viu isso no primeiro trimestre, primeiro movimento que vai transformar a arte de uma forma bem diferente. Eles não precisavam mais seguir uma arte mais fotográfica, mais realística, e eles vão trabalhar de forma diferente. Depois do impressionismo tem vários movimentos, podem ver as datas, 1904, 1905, 1908, 1909, 1916, tudo acontece muito próximo um do outro. A gente vai ver um pouquinho de cada um desses movimentos. Eu só quis deixar aqui tudo num slide só para vocês entenderem. É realmente confuso, acontece tudo muito próximo um do outro, mas a gente vai ver cada um deles na sequência aqui, uma revisão rapidinha. Começando pelo fauvismo, logo depois do impressionismo, o fauvista, eles vão trabalhar com efeitos de luz, efeitos de cor. A tradução do fauvismo é animal selvagem. Então, característica do fauvismo: cores intensas, fortes e explosivas, formas e perspectivas explosivas, pinceladas vigorosas, pinceladas fortes, motivos chapados lineares, tela nua como parte do desenho, e o fundo das pinturas eram trabalhadas com a mesma intensidade das figuras principais. Então você não tem aquela diferença de uma figura mais forte, um fundo mais diluído. Tudo tinha a mesma força, a mesma precisão. Matisse é um dos grandes artistas desse movimento. Podem ver, eles não estavam preocupados no realismo da imagem, do naturalismo. Pode ver que tem uma faixa verde na cara da pessoa, e esse fundo também bem forte, quase misturando a imagem o fundo e a figura. Mais um exemplo de Matisse, uma obra bem famosa. Algum tempo depois, quase na mesma época, aconteceu o expressionismo. Enquanto o fauvismo era na França, o expressionismo vai ser na Alemanha. E eles vão retratar as emoções por meio da deformação e da cor. O importante era a emoção que a obra transmitia, e não simplesmente o visual. Acreditava que a arte devia expressar os sentimentos dos artistas e não as imagens do mundo real. E eles se dividiram em dois grupos, Die Brücke, que significa ponte, e Der Blaue Reiter, que significa o Cavaleiro Azul. Esse primeiro, a ponte, um grande nome desse movimento é o Kirchner, que ele vai retratar as ruas da Alemanha, o cotidiano das pessoas. Emil Nolde também, ele vai ter essa deformação nas imagens. Propositalmente, ele vai querer fazer uma arte feia para retratar o que ele quer transmitir, essa coisa grosseira. Uma referência às máscaras africanas também, que vão aparecer em vários movimentos artísticos. E do segundo grupo, o Cavaleiro Azul, o grande nome é o Kandinsky. Esse grupo, Blaue Reiter, ele foi marcado pela descoberta da arte abstrata. Essa é a primeira obra abstrata que existe do Kandinsky. Até de uma forma curiosa, ele pintava muito, e um dia à noite ele entrou no ateliê dele e viu uma tela fantástica, que ele não reconheceu nenhuma figura, mas ele ficou totalmente impressionado com o que aquela obra transmitia. E ele ficou um tempo olhando aquela obra, achando incrível aquilo,
Depois ele percebeu que o quadro estava de ponta cabeça. Daí ele pensou, mas como é possível, sem reconhecer as formas, transmitir tanta emoção? E ele começou a pesquisar e chegou na arte abstrata. 1910, pode ver que a arte abstrata não é tão antiga assim. Paul Klee também é um grande artista desse movimento. E junto com o impressionismo, teve teatro, teve literatura e também o cinema expressionista. A gente teve uma aula sobre cinema expressionista. Temas sombrios de suspense policial e mistério em um ambiente urbano, personagens bizarros e assustadores, uma distorção da imagem devido a uma excessiva dramaticidade, tanto na atuação quanto na maquiagem e cenografia fantástica e recriação do imaginário humano. Então, assim como a pintura, tudo era muito exagerado, tudo muito maior, assim. Maquiagens incríveis, ressaltava muitas expressões, cenários bem artísticos. Até era deformado a maneira como você vê. O importante era a sensação. Então, eles não se importavam em deformar esse cenário. É uma rua que a pessoa está andando aqui na imagem, mas está tudo meio torto, a marca da pintura. Muitos artistas expressionistas faziam cenários também. Aquele primeiro era o Gabinete do Dr. Caligari, o primeiro filme. Aqui é o Nosferatu, dois filmes bem famosos do cinema expressionista. E esse é Metrópolis, um grande marco, o maior filme do cinema expressionista. Todas as histórias bem fantásticas, maquiagem muito exagerada, expressão muito forte dos atores. Eles também vinham do teatro, então tinha essa coisa mais forte, mais exagerada, e tem a ver com o expressionismo também. E um dos grandes movimentos artísticos do século XX, o cubismo, vai influenciar muito a arte. Por exemplo, a gente trabalhou vários temas nesse segundo trimestre e muitos deles eu falava do cubismo. Então, ele começou em 1908, foi fundado pelo Picasso e pelo Braque. O marco inicial é a obra Las Demoiselles d'Avignon, de 1907, do Picasso. Tratava as formas da natureza por meio de figuras geométricas. Representação das partes de um mesmo objeto no mesmo plano, e sem relação com a aparência real dos objetos. Então, o cubismo ele também não queria retratar a natureza da forma como você via. Ele vai ser inspirado em formas geométricas e também na obra do Paul Cézanne, que já pensava nessa geometrização alguns anos antes. Também inspirado nas máscaras africanas. É dividido em duas fases. O cubismo analítico analisava as formas dos objetos partindo de fragmento e espalhando na tela, e o cubismo sintético a partir das colagens. Aqui a obra As Meninas de Avignon, do Picasso, que inspirou o marco que começou o cubismo. Vocês podem ver, por exemplo, aqui tem 3 rostos que estão bem diferentes do usual, que é uma inspiração das máscaras africanas, que não só o Picasso, mas influenciou muito a arte. Então vai ter essa referência direta, ele colocou esses rostos que lembram muito as máscaras africanas, propositalmente. Essa foi uma obra bem polêmica, representa prostitutas nuas se exibindo para as pessoas que passam nas ruas. Então hoje a gente olha, não parece tão chocante, mas na época foi bem chocante, ele teve até esconder essa obra por algum tempo, mas o cubismo surgiu de qualquer forma. Para vocês entenderem o cubismo, imagine assim, uma pessoa está olhando no espelho e ele pinta essa imagem no espelho. Agora imagine esse espelho é quebrado e cai todos os cacos no chão, depois eles remontam esses pedaços para formar essa imagem. Então, propositalmente, eles não montam tudo certinho. Eles vão encaixar de forma diferente. Você vê a imagem, mas ela não tem essa referência com o real. E também eles queriam mostrar vários ângulos do mesmo objeto num plano só. Lembram, vocês já devem ter construído um cubo de papel. Você recorta o cubo, dobra e forma um cubo. Aqui eles faziam o contrário, eles pegavam os planos e eles chapavam esse plano numa única camada, na camada da tela. Então, aquela ilusão de profundidade que a pintura tem, eles não queriam isso, eles faziam tudo no mesmo plano. Braque também, que foi um dos criadores do cubismo.
São obras bem famosas, bem conhecidas. O bandolim, esse violãozinho, vai aparecer em vários trabalhos. Aqui já é da segunda fase do cubismo sintético, que eles vão trabalhar a partir das colagens. E aqui a gente tem uma obra do Braque, também outro artista que trabalhou bastante com essas colagens. Todas elas têm título porque não são obras abstratas. Todas elas têm um significado, têm uma imagem. Se você observar por um tempo, você consegue reconhecer. O Juan Gris foi outro artista que entrou no movimento. E diferente dos outros artistas, ele colocou mais cores no cubismo. Antes eram só 3 cores, marrom, o cinza e o verde, porque eles queriam que as pessoas prestassem atenção nas formas e não nas cores. As cores não podiam ser uma distração. E ele não, ele gosta de trabalhar com as cores, ele vai introduzir muitas cores no cubismo, vai trazer as cores de volta para o cubismo. Outro artista, o Fernand Léger, ele vai trazer as linhas curvas para o cubismo. Tudo era muito matemático, muito preciso, muita linha reta, e ele vai trazer as linhas curvas também para o cubismo. Eu trouxe várias questões para a aula de hoje, baseada no Enem. Vocês são no 3º ano, já tem que ir se preparando. Essa aqui é uma questão de 2016, que vai trabalhar sobre o cubismo. A obra Les Demoiselles d'Avignon, do pintor espanhol Pablo Picasso, é um dos marcos iniciais do movimento cubista. Essa obra filia-se também ao primitivismo, uma vez que sua composição recorre à manifestação cultural de um determinado grupo étnico, que se caracteriza por... Alternativa A, produção de máscaras ritualísticas africanas. B, rituais de fertilidade das comunidades celtas. C, festas profanas dos povos mediterrâneos. D, culto à nudez das populações aborígenas. Ou E, danças ciganas do sul da Espanha. Qual alternativa é tratada nessa obra? Então, pessoal, a alternativa correta, alternativa A, produção de máscaras ritualísticas africanas. É uma referência bem forte do cubismo e de toda a arte que surgiu depois disso, eles vão ter uma referência africana também. Essa obra também foi questão de do outro Enem de 2012. O quadro Les Demoiselles d'Avignon, de 1907, de Pablo Picasso, representa o rompimento com a estética clássica e a revolução da arte do início do século XX. Essa nova tendência se caracteriza pela alternativa A, pintura de modelos em planos irregulares. B, mulher como temática central da obra. C, cena representada por vários modelos. D, oposição entre tons claros e escuros. Ou E, nudez explorada como objeto de arte.
Então, pessoal, retomando, alternativa correta, alternativa A, pintura de modelos em planos irregulares. Como eu falei, eles queriam retratar todos os planos, todos os ângulos no mesmo plano. Continuando, a gente vai tratar sobre o futurismo agora. Começou em 1909 na Itália. Vejam que cada movimento acontece em um país diferente. Já teve Alemanha, França, aqui Itália também. Período de grandes mudanças tecnológicas, industrial e urbano, e é marcado também pela Primeira Guerra Mundial. Eles têm um trabalho chamado Linha de Força, representando o movimento e a vida moderna. Retratou o progresso, as novas tecnologias e a vida urbana. Então, eles estavam fascinados com a tecnologia da época deles, de 1909, e eles vão retratar esse fascínio pela tecnologia, pelo urbano, pelas grandes invenções que estavam acontecendo nos quadros. Aqui a gente tem uma obra bem conhecida do Umberto Boccioni, que, apesar de ele ser um pintor, ele fez essa escultura, que representa uma pessoa andando forte para frente, indo para o futuro, e ela parece que tem umas engrenagens de máquina fazendo parte dela, que era o sentido que eles queriam transmitir nessa obra mesmo. Vai ter muita referência a grandes cidades, a construções, a reformas. Essa é a imagem de uma pessoa na sacada, olhando a cidade. Aqui parece que está acontecendo uma obra, tem vários elementos ali. É um tema bem recorrente, eles vão representar muito a cidade nas obras. Outro grande artista é o Bala. Até a luz elétrica de um poste, por exemplo, é algo fascinante. Hoje é comum para a gente, mas é fascinante naquela época. E o movimento também vai estar muito presente nas obras. Aqui você vê uma pessoa passeando com um cachorro. Podem observar que os pés estão em movimento, a cauda do cachorro, os pés da pessoa, até a corrente está balançando. Esse dinamismo vai aparecer em muitas obras. Essa repetição vai estar presente. Lembrem das fábricas que têm as engrenagens que estão sempre se movendo do mesmo jeito. Eles vão fazer isso num quadro também. Vão retratar o movimento nas obras. Uma outra obra dele também com essa ideia de repetição, o Voo das Andorinhas. Outro movimento é o neoplasticismo. Começou em 1917 na Holanda. E o principal objetivo deles foi eliminar a emoção da obra de arte. Eles achavam que a arte não tinha que ter relação com a emoção. Eles queriam uma arte mais científica, mais precisa. Características: limpeza das formas até chegar a seus componentes fundamentais, linhas, planos e cubos, totalmente racionalista. Estruturação à base de uma harmonia de linhas e massas coloridas, retangulares, de diversas proporções, sempre verticais, horizontais e formando ângulos retos. E esse ângulo reto é um símbolo do movimento, sendo rigorosamente aplicado não só à arte, mas à arquitetura também. Um grande artista dessa época é o Mondrian. Ele chegou nessa arte totalmente racional, com planos e as cores primárias. Aqui tem 2 exemplos da arte dele. E até ele teve um rompimento com um outro artista, porque ele queria fazer linhas transversais também. E ele não aceitava, tinha que ser só horizontal e vertical. O movimento acabou por causa dessa briga. Outro grande movimento fantástico também é o dadaísmo. Aconteceu logo depois da Primeira Guerra Mundial, em 1916, por um grupo de refugiados. Durou cerca de 7 anos, mas marcou muito a arte. Propunha uma arte de protesto que chocasse e provocasse a população. Seus trabalhos baseavam-se no acaso, no caos, na desordem, em objetos e elementos de pouco valor, desconstruindo conceitos de arte tradicional. Um grande exemplo são as obras do Marcel Duchamp, que ele vai pegar objetos e transformar em obra de arte. Aqui é um banquinho de madeira e uma roda de bicicleta. E o urinol também, a fonte, é um grande marco desse... A ideia era deslocar objetos que já existiam e colocar eles no museu. Outros artistas, Francis Picabia, Max Ernst, ele é um dos líderes do movimento. E aqui eles vão trabalhar muito com a colagem também nos seus trabalhos, como esse exemplo aqui. E Man Ray, um grande artista também. Apesar dessa escultura que ele usou um ferro de passar, ele ficou bem conhecido pelas fotografias e pelas manipulações que ele fazia nas fotos. Hoje parece muito simples, mas na época era uma inovação tecnológica também.
e as performances que eles faziam, que não era chamado performance ainda, as poesias dadaístas que eles faziam no Cabaré Voltaire. E mais uma questão do Enem, a perplexidade causada pela catástrofe da Primeira Guerra Mundial fez surgir um movimento de vanguarda denominado dadaísmo, que rejeitava os valores tradicionais e rompia com a estética clássica. A imagem da obra O Gigante Acéfalo, que está no slide, o que ela retrata? A. Explora elementos sensoriais para explicar a racionalidade do pós-guerra. B. Recria a realidade para combater os padrões estéticos da época. C. Organiza as formas geométricas para inovar as artes visuais. D. Representa experiências individuais de exaltação. Ou E. Utiliza a sensibilidade para retratar o drama humano. Pessoal, continuando, a alternativa correta, alternativa B. Recria a realidade para combater os padrões estéticos da época. A gente vai ver também o surrealismo, que é praticamente uma continuação do dadaísmo. Muitos artistas do dadaísmo vão para o surrealismo, continuam com a matemática deles e vão mudar um pouquinho. A influência das teorias psicanalíticas de Freud, livre associação e análise dos sonhos, enfatiza o papel do inconsciente na atividade criativa. A ideia principal deles era como que o cérebro funciona quando você não está controlando esse cérebro. O que você consegue fazer, que arte você consegue fazer com isso? E é dividido em duas linhas. Um grupo praticava arte improvisada, tentando distanciar do controle consciente. Miró e o Max Ernst são artistas que trabalham com isso. E o outro grupo, eles usavam escrupulosamente técnicas realistas para apresentar cenas alucinatórias que desafiam o senso comum. Grandes exemplos é o Salvador Dalí e o René Magritte. Então, um grupo vai trabalhar de forma mais inconsciente, deixando o cérebro trabalhar sozinho, e outro grupo vai fazer imagens bem malucas, alucinatórias, como, por exemplo, o Salvador Dalí. Essa é uma obra bem conhecida dele, Persistência da Memória, que os relógios estão derretendo. Outro artista, René Magritte, ele vai trabalhar de forma bem criativa. Por exemplo, essa obra diz, isso não é um cachimbo. Ele pintou um cachimbo e escreveu isso. Na verdade, não é bem um cachimbo, é uma representação de um cachimbo, é uma imagem de um cachimbo. E outra representante, a Frida Kahlo, é uma artista mexicana que foi encaixada no surrealismo. Ela vai retratar muito a situação dela, ela teve um problema de saúde muito grave, nas telas. E aqui no Brasil, nessa época, aconteceu a Semana de Arte Moderna, de 1922. Artistas se reuniram, queriam se libertar da arte tradicional, fazer uma arte mais brasileira, mas pegando o que estava acontecendo na Europa, nos outros movimentos artísticos. Então, criaram uma arte genuinamente brasileira em sintonia com as manifestações artísticas europeias. Aconteceu no Teatro Municipal, teve uma exposição de pintura e escultura com cerca de 100 obras, e no auditório foram feitas várias palestras falando sobre a teoria do modernismo, apresentações de música e de literatura e teatro. Foi muito polêmico, muito vaiado, bem crítico, porque era uma coisa que quebrou o que estava acontecendo. Então, como falei, teve uma repercussão muito grande, porque a população não estava preparada ainda. Chegou a ser vaiado, teve vários problemas, jornais falando mal. Esse é o cartaz, uma obra do Di Cavalcanti, um dos artistas.
Algumas características: ausência de formalismo, ruptura com o academicismo e tradicionalismo, influência das vanguardas artísticas europeias, várias delas a gente já viu aqui. Valorização da identidade e cultura brasileira, com temáticas nacionalistas e cotidianas, fusão de influências externas aos elementos brasileiros, experimentações estéticas e liberdade de expressão. Eles fizeram muitas experiências para chegar nesse tipo de arte. Aqui é um exemplo da Anita Malfatti, que foi bem polemizada. O Monteiro Lobato fez uma crítica muito forte dessa exposição dela. E, um pouco mais recente agora, tem o expressionismo abstrato. Esse movimento ganhou muita força nos Estados Unidos. Acabou a Segunda Guerra, a Europa estava com sérios problemas financeiros. Os Estados Unidos conseguiu trazer muitos artistas da Europa para os Estados Unidos e fez o primeiro movimento artístico nos Estados Unidos. Os principais artistas são Pollock e o Mark Rothko. Enfatizava a energia, a ação, o movimento e o frenesi. Se libertou da abstração geométrica, da necessidade de sugerir imagens reconhecíveis. O impulso, o acaso, o ato apaixonado de pintar. Grande exemplo é o Pollock, que ele colocava a tela no chão e pintava escorrendo a tinta em volta da tela. Ele tinha uma ideia inicial, mas era totalmente improvisado o que ele fazia. Outro grande artista é o Mark Rothko, que ele vai trabalhar com os campos de cor. Então, gente, o que a gente aprendeu hoje? Uma retomada de todos os conteúdos que a gente trabalhou no segundo trimestre, principalmente as vanguardas europeias, o expressionismo abstrato e a Semana de Arte Moderna aqui no Brasil. Então, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado, que tenha ficado mais claro. Até a próxima.